Gálatas 4, de 1 até 7. Ao ler esta semana, especialmente sobre a carta aos Gálatas, eu li uma história que me chamou a atenção, tem a ver com aviões e prendeu a minha atenção. Os irmãos já sabem como eu gosto de motores e de velocidade, e esta realmente prendeu mesmo a minha atenção. E diz o capitão do avião, o comandante, não é, do avião, não sei se, acho que já todos andaram de avião e ouve-se aquela vozinha às vezes meio distorcida, mas ele a falar com os passageiros: caros passageiros, nós temos uma boa e uma má notícia. O nosso navegador perdeu a nossa posição e nós estamos a voar sem rumo há mais de 1 hora. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que nós estamos a conseguir voar bem rápido e por isso estamos a fazer um ótimo tempo. Não sabe para onde, mas ele estava bem rápido, o avião, e ele estava contente e era uma boa notícia. Não faz muito sentido, pois não, mas é assim que muita gente anda. Anda rápido aí, não sabe para onde vai e também não sabe se um dia vai chegar ou onde é que vai chegar. Há uma frase interessante de um livro infantil, se calhar alguns já tiveram contacto, Alice no País das Maravilhas. E numa das falas alguém diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa é uma triste realidade para muita gente. Há muita gente que anda no caminho, anda rápido, não sabe para onde vai. Mas vai rápido e está contente porque vai rápido. Mas essa é uma das tragédias da vida sem Deus, sem rumo, sem ordenanças, sem mandamentos, sem direções, sem instruções. E algumas pessoas criam regras, criam leis, seguem vozes de homens. E uma das tragédias do legalismo é que dá aparência de maturidade espiritual quando na realidade leva o crente de volta a uma segunda infância. É como uma criança, está contente, mas nem sabe muito bem porquê, se faz sentido essa alegria, mas há crianças que ficam contentes por qualquer coisa. Ainda bem que há crianças felizes, alegres, mas é bom saber porque é que se está alegre, é bom saber porque é que se está feliz e se realmente há motivos para estarmos alegres e felizes. Mas há pessoas que vivem uma experiência de fé, mas como infantes, como crianças. Os cristãos da Galácia, os Gálatas, como a maioria dos crentes, queriam crescer e avançar para Cristo. E é um desejo natural, é um desejo bom, todos querem crescer e se conhecem Cristo, querem ser mais como Ele. Mas esses irmãos, esses cristãos estavam a fazê-lo de uma forma errada. A experiência que eles viveram tem muitos pontos de contacto nas experiências que nós temos hoje, na nossa vida hoje. Nós temos tentado dar alguns exemplos ao longo deste nosso estudo de Gálatas, de situações em que nós podemos facilmente cair nesta tragédia do legalismo. Há pessoas que se envolvem em vários movimentos, em muito ativismo, muitas reuniões, muitos projetos. São movimentos legalistas. Acham que por estarem tão ativos, tão ocupados, e fazer rápido, e fazer com um número grande de pessoas, acham que assim vão ser melhores cristãos, porque fazem muitas coisas e fazem rápido. Os motivos até podem ser corretos, mas os métodos são errados. É o pragmatismo. Funciona? Então vê-se fumo. Faz muito vento? Então parece que é bom. E há muita gente assim, em rotinas de trabalho, em rotinas religiosas que parecem ser muito proveitosas. Mas é como que um feitiço, um encantamento. Os judaizantes, nós lemos já nesta carta que Paulo, ele traz esta ideia, parece que os crentes daquela região tinham sido enfeitiçados, tinham sido enganados por aqueles judaizantes, aqueles
legalistas, aqueles religiosos, farisaicos, hipócritas, aquela gente que queria comprar o favor de Deus com ações. E achavam então que fazendo essas boas ações, praticando a lei, circuncidando o seu corpo, que se tornariam melhores cristãos, que era isso que era preciso para a salvação. E nós sabemos, e também já temos refletido sobre isso, a velha natureza, a nossa humanidade, ela sente uma atração pela lei. Por essas regras de homens, essas coisas que parecem piedade. Porque a lei permite fazer coisas e medir resultados eternos. Dá para ver o conta-quilómetros, para ver a velocidade em que vai. Parece que estamos aí rápido. Mas ao medirem-se a si mesmos e aos seus resultados, as pessoas sentem uma sensação de realização e, sem dúvida, um pouco de orgulho, porque olham para si mesmas, olham para pessoas do seu relacionamento, parecidas com elas, e pensam que estão a avançar, pensam que estão a andar rápido, que estão a crescer, mas na verdade o que está a acontecer é que elas estão a regredir, estão a tornar-se de novo crianças. Essa é a imagem que Paulo traz aqui. Estão a voltar a uma infância, às coisas de menino, estão a voltar à menoridade. É preciso de um tutor, precisa agora de alguém que as instrua, alguém que as conduza, alguém que as lidere. Precisa de novo de um aio, de um responsável. Esta é uma imagem de inexperiência, de ignorância, de imaturidade, como que de encantamento, de feitiço. Pessoas que estão confusas, enganadas e até se sentem bem, até se acham realizadas, mas não sabem para onde estão a ir. São pessoas sem Deus, são pessoas sem igreja, pessoas sem pastor, sem família, são pessoas sem um pai. Não têm um pai para instruir, um pai para aconselhar, para corrigir, para ajudar na maturidade, para predeterminar uma data para que a criança se torne um adulto. Entre as bênçãos da experiência cristã está a adoção. Passar a ter um pai. Nós não entramos na família de Deus através de um processo de adoção igual ao da nossa sociedade, em que uma família, por ser amorosa, sensível, recebe uma criança abandonada, uma criança que foi desprezada pela sua família, pelos seus pais, ou a pobreza atirou aquela criança para a miséria. Essa não é a imagem bíblica de adoção. A imagem bíblica de adoção afirma que a única maneira de entrar na família de Deus é pela regeneração, é preciso nascer de novo. A palavra no Novo Testamento para adoção significa colocar como um filho. Mas a palavra filho que é usada é para adulto, um filho adulto, não um filho bebê, uma criança. Então a adoção bíblica é trazer para a família, mas como um filho já crescido, que já é um homem, que já é maduro. Essa é a imagem bíblica de adoção. Tem a ver com a nossa posição na família de Deus. Nós não somos vistos como crianças pequenas. Se somos cristãos, nós somos considerados já filhos adultos com todos os privilégios da filiação, dessa relação com o Pai do céu. Quando alguém se torna filho de Deus, passa a ter todos os direitos de um filho de Deus. Essa é a linguagem bíblica, essa é a aliança neotestamentária, essa é a verdade do Evangelho. Quando um pecador confia em Cristo e é salvo, no que diz respeito à sua condição, ele é um bebé espiritual que precisa crescer, e nós vemos isso em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 2 e 3. Mas no que diz respeito à sua posição, é um filho adulto que pode recorrer à riqueza do Pai, que pode desfrutar de todos os maravilhosos privilégios da filiação. É verdade que nós precisamos, quando nos tornamos crentes, nós precisamos ser fortalecidos, edificados. Há um certo sentido em que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, da palavra de Deus. E há uma linguagem em Pedro, na carta de Pedro, que fala de desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para o crescimento na piedade, crescer para conhecer Deus, a vontade de Deus.
Então, em certo sentido, há essa imagem também neotestamentária. Mas em termos de direitos, de privilégios, das bênçãos espirituais, quando alguém se torna um crente, independentemente da idade que tem, se é verdadeiramente crente, se entendeu o Evangelho, se crê em Jesus, se entendeu a mensagem da cruz, independentemente da idade que tenha, tem todos os direitos que um filho adulto tem. É herdeiro de Deus, é salvo, tem os seus pecados perdoados, tem o poder do Espírito Santo a agir nele para poder obedecer às autoridades na sua vida, para poder ser manso e humilde e paciente, como qualquer cristão deve ser, para imitar assim e honrar Jesus. Nós estamos na família de Deus por regeneração. Ele deu-nos um coração novo, Ele dá-nos uma nova natureza, Ele dá-nos o seu Espírito, mas nós desfrutamos da família de Deus por adoção. Nós passamos a fazer parte porque somos regenerados, há um milagre, mas nós desfrutamos dos direitos, da herança, do poder de Deus por adoção. Ele faz essa decisão de nos chamar para si, de nos acolher na sua família. O cristão não tem que esperar para começar a desfrutar das riquezas espirituais que tem em Cristo, do poder do Espírito Santo, para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque nós lemos no versículo 7, se é filho, é herdeiro de Deus por Cristo. Filho de Deus é alguém que é regenerado ou foi regenerado, é alguém que foi adotado, é uma pessoa maior de idade. É livre, portanto, não é alguém que está debaixo de uma tutoria, não é alguém como um escravo, é alguém livre, é maior de idade. Esta é a imagem, a linguagem que Paulo usa aqui. Nós fomos resgatados da sujeição servil, da escravidão do mundo. Versículo 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando nós ainda não tínhamos entendido Cristo e o Evangelho e a liberdade que há em Cristo e o poder de Cristo, nós ainda estávamos com as coisas elementares, rudimentares, básicas, com os princípios fundamentais, primários. Nós ainda precisávamos de leis, de instruções, de mandamentos, nós precisávamos de alguém quase que nos obrigasse a fazer aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. É isso que fazemos com os nossos filhos. Eles são nossos filhos, é verdade que eles nos amam, têm uma afeição natural, mas para fazerem o que é certo, muitas vezes só debaixo de uma expressão muito severa de autoridade dos pais. Gálatas capítulo 4, mais à frente nós não lemos estes versículos, mas dos versículos 8 a 11, nós temos uma descrição deste processo. Outrora, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco, ao explicar-vos a verdade do Evangelho. De novo ele usa essa expressão aqui, rudimento. É voltar lá atrás, é voltar à infância, é voltar à ignorância, à inexperiência. Não sabe onde está, não sabe o que é que tem que fazer, não sabe para onde vai. Essa é uma descrição de alguém inexperiente, de alguém inculto, de alguém que não recebeu informação. E Paulo diz, eu dei-vos informação, eu partilhei a verdade do Evangelho, parece que foi em vão. Colossenses 2,8, esta mesma palavra é usada num contexto muito semelhante. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs subtilezas. Colossenses, tenham cuidado. Porque os Gálatas também tiveram que ter e têm que ter esse cuidado com os judaizantes. É o mesmo espírito, é o mesmo tipo de filosofia. Conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não é segundo a verdade do Evangelho. Essa gente que vem com essas tradições, com essas regras, com essas leis, é segundo os homens, é meramente humano. E quando é meramente humano, nós já percebemos que Jesus é que diz isso. É satânico, é diabólico, é do anticristo. Se morrestes, versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais, vos submetais de novo a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois
Que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Até parece algo bom. Vamos rápido demais, diz lá o comandante do avião. Estamos muito rápido, nós vamos, só que não sabe para onde vai. Tem uma aparência de sabedoria, tem uma aparência de eficácia, mas não tem valor algum. Não vai chegar ao destino certo. Não tem valor algum contra a sensualidade e contra as tentações que assolam as nossas vidas, a nossa carne. Se não for o verdadeiro Evangelho, se não for Cristo em nós, se não for o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir dizer não ao pecado que nos seduz, que nos atrai, à cobiça. É por isso que o autor aos Hebreus, ele usa esta linguagem, esta passagem da infância, e aquilo que Paulo está a sentir, este incômodo de Paulo, ele é traduzido na carta aos Hebreus. Nós não sabemos ao certo quem escreveu, Paulo pode ter influenciado, não sabemos realmente se foi ele ou não, mas ele diz, o autor diz, capítulo 5, Hebreus 5, a partir do versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Parece mesmo Paulo, não é, a falar, porque Pedro diz que Paulo ensinava coisas difíceis de entender. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, e esta é uma característica dos inexperientes, dos infantes, das crianças, dos imaturos, são tardios em ouvir, demoram para ouvir e receber e acatar a informação e guardar essa informação e torná-la prioritária e verdadeira. Isto é importante, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que fazer. Então Paulo está a lidar com esta frustração com homens e mulheres adultos. Com efeito, quando devias ser mestres, pelo tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isto é Hebreus capítulo 5. É este tipo de exercício que nós precisamos fazer. Todos nós precisamos exercitar o discernimento. Espera-se que haja crescimento, espera-se que haja maturidade à medida que se vai tendo contacto com o Evangelho, com a mensagem da cruz. Só que Hebreus diz que há pessoas que se tornam tardias em ouvir. Há pessoas que deviam ser já professores, mestres, deviam estar a ensinar outros, discipular outros, mas ainda não, ainda estão a precisar aprender, ser guiados com instruções, com regras, com quase um cabresto. Não vais para aí, não faças isso, faz isto. Vai ali, olha os horários, não vais dormir tão tarde, acorda cedo, prepara-te para o exame. Quando devias ser mestres, ainda são crianças. Pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, mas falta prática. Não estão a desenvolver essas capacidades, essas faculdades. É por isso que os pais, os pastores, os educadores precisam, como nós lemos aqui no versículo 2, é preciso marcar uma data para a maioridade. Interessante esse versículo que ele sugere. Versículo 2. O filho está sob tutores, o menor e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Não pelas hormonas, não pela sociedade, mas é o pai. É o pai que determina a hora em que a criança passa a ser um adulto. O dia da passagem para a maioridade era determinada pelo pai. Para isso ele tinha que ensinar, ele tinha que instruir, ele tinha que educar a criança, ele tinha que ter a certeza de que ela estava a ser preparada para a maturidade, para a maioridade. E depois, na hora, havia a atribuição de privilégios, de direitos, mas também de responsabilidades e de deveres.
para que depois houvesse então o acerto, a prestação de contas, pedir contas ao filho. E é assim que se chega à maioridade, é assim que se chega a essa liberdade para fazer aquilo que entende que deve ser feito. Porque tem as faculdades exercitadas, tem discernimento, já sabe distinguir o que é bom e mau, já aprendeu com a verdade do Evangelho, o que agrada ou o que não agrada a Deus. Mas é a responsabilidade do pai determinar quando é a hora do menino deixar de ser menino e passar a ser um homem. A passagem para a vida adulta nas gerações passadas, e temos aqui essa geração representada, os baby boomers, nascidos entre os 1940 e 1950, e eu acompanhei, ouvi as histórias, não que eu estivesse vivo nessa altura, dá para ver, não é? Que eu sou millennial, não é? Mas eu ouvi histórias de crianças que passaram a adultos com 11 anos. 11 anos. Os pais determinaram, tu vais trabalhar. Tu vais trazer sustento para casa. Tu vais ali àquele lugar, vais trabalhar 8, 9, 10 horas e vais trazer um salário. E quando chegares ainda vais fazer comida para os teus irmãos e vais limpar a casa. Tu vais passar a ser uma mulher adulta ou um homem adulto. E isso aconteceu. Eu conheço histórias assim. Os baby boomers, e estão vivos hoje, eles passaram por isso. Em Portugal, aqui na nossa sociedade. Então é possível. É possível ensinar, é possível instruir, educar, é possível orientar e dizer, tu agora vais fazer isso. E não é que as crianças deixam de ser crianças e passam a ser adultos para fazer o que têm que fazer. Porque os pais orientam, porque os pais dizem que têm que fazer. Os pais predeterminam, como Deus predeterminou. Deus predetermina e os pais têm essa responsabilidade de predeterminar, de determinar, de preparar os filhos, mas dizer a partir de agora, tu és responsável. Tu agora vais fazer. Deus marcou uma data a qual chamou de plenitude do tempo. Versículo 4, nós lemos, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E esta expressão, plenitude do tempo, refere-se à época em que o mundo estava de forma providencial, pronto para o nascimento do Salvador. David Platt, Tony Merida, num livro que comenta a carta aos Gálatas, é na verdade um comentário, mas muito aplicativo, muito prático, até devocional. Eles dizem acerca desta expressão, eles descrevem o que muitos livros de história da igreja descrevem quando se referem a esta expressão de Gálatas. Tudo o que havia acontecido no Antigo Testamento conduziu a este ponto. A promessa a Abraão tinha sido feita, a lei de Moisés tinha sido dada, a lei foi dada a Moisés. O trabalho para levar os homens a antecipar o Messias aconteceu e as pessoas estavam à espera do Messias. Mais de 300 profecias tinham sido proferidas, todas elas direcionadas para aquele momento específico da história. O Natal não aconteceu por acaso, foi o culminar de um plano concebido no eterno conselho de Deus antes da fundação do mundo. Aquela data estava marcada por Deus, estava predeterminada. Nós vemos isso em Efésios 1:4. Deus estabeleceu, Ele escolheu, antes da fundação do mundo, Ele marcou data, Ele escolheu pessoas, Ele sabia o que estava para acontecer. Este é um dos textos que mostra o plano eterno de Deus. Os historiadores dizem que o mundo romano estava em grande expectativa, à espera de um libertador. Na época em que Jesus nasceu, as velhas religiões estavam a morrer, as velhas filosofias estavam vazias e sem poder para mudar a vida dos homens. Novas e estranhas religiões de mistério estavam a invadir o império. A falência religiosa e a fome espiritual estavam por todo o lado. Deus estava a preparar o mundo para a chegada do seu Filho, do Salvador, do Messias. Do ponto de vista histórico, o próprio Império Romano ajudou a preparar o mundo para o nascimento do Salvador.
As leis romanas protegiam os direitos dos cidadãos e os soldados romanos guardavam a paz. A Pax Romana prevaleceu. As leis romanas protegiam os direitos dos cidadãos. Roma tinha conquistado e subjugado as nações vizinhas e, como resultado, construiu estradas que permitiam o florescimento de viagens e do comércio. As pessoas sentiam-se seguras e com facilidade para viajar. Nessas condições, seria muito mais fácil levar o Evangelho aos cantos mais longínquos da terra. Graças às conquistas gregas e romanas daquela época, o latim e o grego tornaram-se línguas conhecidas em todo o mundo. A língua grega tinha se tornado comum e praticamente universal, permitindo assim a difusão do Evangelho, uma difusão mais rápida, mais fácil em todo o mundo conhecido daquela altura. O nascimento de Cristo em Belém não foi um acidente, foi um compromisso. Havia uma hora, uma data marcada, pré-determinada por Deus. E por isso Jesus veio na plenitude dos tempos. No calendário de Deus, quando ficaram reunidas as condições exatas, as condições religiosas, as condições culturais, políticas, que eram exigidas pelo seu plano divino perfeito, Jesus então veio ao mundo, entrou no mundo. E aqui é preciso lembrar, da mesma forma como veio, ele vai voltar. Há condições que só Deus sabe, mas que se estão a reunir para que Jesus volte. E é uma data pré-determinada por Deus, pelo nosso Pai. Deus sabe quando é que Jesus vai voltar. Da forma como veio, ele virá de novo. E nós temos que lembrar disso. E temos feito o que sabemos para lembrar disso. Com pão, com vinho, com hinos, com cânticos, com o estudo da palavra de Deus, nós temos lembrado. Da mesma forma como se cumpriram as promessas do Senhor, várias profecias, toda uma nação, leis, povos gentios, línguas, estradas, tudo apontar para um tempo, para a plenitude de uma época. Isso cumpriu-se. Vale lembrar que Jesus vai voltar num tempo pré-determinado pelo nosso Pai. Foi Deus que fez. Deus enviou. Deus fez e fará. Ele é soberano. Deus é Deus. Ele continua a ser Deus. Ele faz o que Ele quer. Independentemente do que nós pensamos, do que achamos, do que sentimos, podemos não gostar muito dos planos de Deus, das decisões de Deus, mas Ele continua a ser Deus. Ele continua a dizer qual é a hora de se tornar adulto. É o nosso Pai que diz. É o nosso Pai que predetermina as horas, os processos, as alianças que se rompem ou que começam, as portas que se fecham ou que se abrem, os relacionamentos que são rompidos, as doenças que chegam. Deus continua a ser Deus, soberano, a predeterminar horas para a nossa vida. Quando começa e quando acaba, quando é hora de rir e de chorar, Deus é Deus, Ele continua a ser Deus. E nós vemos isso claramente nesta passagem. Deus planeou, Deus preparou o mundo. E na hora que era para chegar, o Messias chegou. E é este Deus que diz que nós, os crentes, os que não têm vergonha de ser chamados de crentes, não têm vergonha de se associar com Abraão, que é o pai da fé, que não têm vergonha de entrar numa casa como esta, onde as pessoas à volta sabem que é uma igreja, que há hinos, que há cânticos, que não têm vergonha de falar da Bíblia, falar de Jesus, aqueles que são crentes, nós, acredito que somos nós. É este Deus que diz que nós somos seus filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O filho tem um pai, enquanto o escravo tem apenas um mestre, um senhor, um dono. Quando alguém confia em Cristo, quando um pecador confia em Cristo, recebe o Espírito Santo e o Espírito diz-lhe que agora é filho, que é filho de Deus. Este é um dos ministérios do Espírito Santo. É testificar em nós, é dizer, tu és filho, tu és filha. E Deus é grande, Deus é todo-poderoso. Deus controla a história, Ele controla a tua história.
Tu és filho. É natural que um bebê chore, mas não é natural que um bebê fale com o seu pai. Quando o Espírito entra no coração, o Espírito diz, Abba, Pai. E em resposta, o crente diz, clama, Abba, Pai. Porque não é um bebê. É alguém que fala. É alguém que entende o que significa Abba, Pai. E em resposta diz Abba, Pai. Porque o Espírito nele o ensina a chamar a Deus de Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que equivale à nossa palavra em português, papá. Uma expressão carinhosa que indica proximidade, carinho, intimidade. Nenhum servo, nenhum escravo tem naturalmente essa proximidade com o seu senhor, o seu dono. Isto é uma linguagem de família, de pai e de filho. O escravo obedece por medo, enquanto o filho obedece por amor. O verdadeiro filho que sabe o que recebeu do pai, a instrução, a educação, a proteção, os privilégios, os direitos, a herança. Ama o pai. O filho obedece por amor. O Espírito trabalha no coração do crente para vivificar e aumentar o seu amor por Deus. Porque o fruto do Espírito é amor. E se alguém é de Deus, se alguém é filho de Deus, é alguém que vai amar e que sabe amar, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então é uma linguagem muito comum para o crente. O verdadeiro crente, o filho de Deus, é amar a Deus. Os judaizantes diziam aos Gálatas que eles se tornariam melhores cristãos submetendo-se à lei, mas a lei nunca pode produzir verdadeira obediência. A verdadeira obediência é produzida somente pelo amor. É o amor que produz obediência. O amor a Deus e o amor aos outros. O amor ao pai, à mãe, o amor ao professor, o amor à autoridade, o respeito, o amor, o apreço. E Jesus diz isto claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência vem por causa do amor. A condição é o amor. Se há amor, há obediência, há uma resposta coerente com a vontade que foi decretada, declarada, que foi indicada. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, mas filho. Então, num certo sentido, a nossa adoção ainda não é definitiva, porque aguardamos o regresso de Cristo e a redenção dos nossos corpos. Nós percebemos isso em Romanos 8. Nós ainda aguardamos a total, a plena adoção de filhos. Nós já temos espiritualmente essa herança. Nós já entendemos que somos livres, já não somos escravos do pecado. Nós já não temos essa culpa para carregar. Nós já temos desejos novos porque temos o Espírito Santo em nós. Mas a plena adoção ainda estamos a aguardar, como lemos em Romanos 8. Nós fomos comprados por Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo, mas ainda aguardamos o regresso de Cristo, quando então nós seremos semelhantes a Ele, como lemos em 1 João capítulo 3. Se quiserem abrir ou anotar esta referência, porque lá diz que nós somos filhos de Deus e sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele. E assim, qualquer que se purifica a si mesmo tem esta esperança, assim como Ele é puro, vai ser como Ele é. Isto ainda não aconteceu, mas está para acontecer e Deus sabe quando vai acontecer. Está pré-determinado pelo Pai. Esta plena adoção, quando nós seremos então reunidos com Jesus na eternidade. Nós somos filhos e herdeiros, mas a melhor parte da nossa herança ainda está para vir, ainda está por vir. Nós lemos em 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 até ao versículo 5. Pedro, que escreveu aos eleitos, aos escolhidos: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não perde o seu vigor, não deixa de ser viçosa, aquela aparência viçosa,
vai durar para sempre, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então é algo que ainda está por cumprir-se, mas que nós antecipamos. Nós já vivemos à luz dessa promessa e dessa herança que está por cumprir-se. Nós podemos dizer que sabemos para onde vamos. Nós temos muitas evidências. Nós temos muitas promessas, muitas palavras de confiança, de orientação do nosso Deus. Nós sabemos para onde vamos. Por isso nós temos com que nos alegrar. Nós temos o que agradecer porque sabemos qual é o caminho. Deus tem nos ensinado o verdadeiro Evangelho. Deus tem nos ensinado acerca do caminho. Nós somos os do caminho, os da verdade. Nós somos aqueles que têm vida e vida eterna. Então nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos perdidos. Nós sabemos bem que o nosso futuro pertence ao Senhor Jesus. Seja o futuro aqui na terra, as coisas que de certa forma nos angustiam, nos deixam ansiosos, o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo ano letivo, o próximo contrato, como é que vai ser? Mas nós sabemos, porque somos filhos, que Deus cuida bem de nós e vai cuidar do nosso futuro, porque o nosso futuro pertence ao Senhor Jesus. Nós sabemos que em breve lá estaremos, com os nossos olhos o veremos, aquele que veio para salvar-nos, para levar-nos junto a si. Por isso nós cantamos que a vida vale a pena. Nós sabemos que a vida vale a pena. Nós somos filhos. Jesus está vivo, Jesus está conosco. Por isso, a vida vale a pena.